A computação quântica é uma tecnologia que gera grandes expectativas atualmente, né? Mas será que seu poder revolucionário é algo realmente comprovado? Será que a gente pode falar com certeza que a computação quântica será responsável por mudanças em diversas áreas? Bom, a verdade é que em algumas áreas sim, a computação quântica realmente vai ter um poder revolucionário, né? Ela vai causar grandes alterações em certas áreas, mas existem áreas que nós não sabemos ainda, então nós não temos certeza, isso ainda é tema de pesquisa atual, né? Então, assim, existem questões abertas sobre qual é a real capacidade da computação quântica em certas áreas. Nesse vídeo eu vou falar sobre isso, sobre quais são as áreas que certamente serão impactadas pela computação quântica e quais são aquelas que ainda nós não sabemos e que precisamos de mais pesquisa para saber exatamente o que vai acontecer. Esse é o canal Cientificar, um canal de divulgação científica, que a gente vai falar sobre física, principalmente sobre física quântica, os seus conceitos, suas aplicações. E se você gosta desses temas, se inscreva no canal, dessa forma o YouTube vai te indicar os próximos vídeos que a gente postar aqui. Esse vídeo ele faz parte das ações de divulgação científica do projeto aprovado pelo CNPq que financia um pós-doutorado que eu estou realizando aqui na Universidade de Viena. Então a ideia aqui é falar sobre as três principais áreas sobre as quais existe uma expectativa de que a computação quântica vai causar um grande impacto, né? Essas áreas são a criptografia, a área de ciências dos materiais e química, né, que envolve, por exemplo, a fabricação de novos medicamentos, fármacos, coisas do tipo, e a área de otimização, tá? A área de otimização que é usada na indústria, logística, mercado financeiro, né? Então é uma área importante em que você tem problemas que envolve a otimização de certos processos, né? Então são essas três áreas. E sobre essas três áreas eu vou falar também qual é a real perspectiva, né? Assim, se existe certeza de que elas serão realmente impactadas ou não muito, né? Talvez assim, existe uma expectativa, existem pesquisas ainda desenvolvidas e tal. Então a gente vai falar especificamente sobre essas três áreas e como que como que a gente classifica, né, o grau de certeza que a gente tem sobre o que vai acontecer com essas áreas sobre o grau de impacto que a computação quântica pode ter nessas áreas. Primeiro, rapidamente, eu vou falar um pouco sobre o que é a computação quântica, né? Porque aqui no canal a gente tem alguns vídeos falando de forma mais introdutória sobre a computação quântica. Aqui eu queria falar mais sobre as aplicações mesmo, né? Então, se você quiser dar uma olhada nesse vídeo, por exemplo, que aparece aqui no card, ele é um pouco mais introdutório sobre os aspectos, né, básicos ali para o entendimento da computação quântica. Mas aqui só para passar rapidamente, né, para manter o vídeo mais completo, assim, né, só para passar rapidamente qual que é a ideia da computação quântica, né? Vamos começar primeiro com a computação clássica, né? Como é que funciona a computação clássica, né? Então, os computadores que a gente tem no trabalho, em casa e tal, como é que eles funcionam, né? A gente realiza uma tarefa ali no computador, tipo, sei lá, escreva algum texto num programa tal, joga algum jogo, alguma coisa. Essas tarefas, elas, apesar de não parecer, né, quando a gente vê o resultado delas, a gente não imagina que por trás daquilo existem sistemas físicos que estão trabalhando ali para realizar aquelas tarefas, né? E esses sistemas físicos, eles são basicamente os chips, microchips, as placas ali, o que está acontecendo o que tem nos componentes do seu computador, né, aquilo que vai acabar gerando esse processo que você está vendo ali na tela, esses sistemas, eles são, no fundo, né, todas essas tarefas envolvem ali na base a noção de circuitos elétricos, que é uma noção de uma área da física que a gente chama de eletromagnetismo. É uma área clássica da física, né? Então a gente pode dividir, assim, a grosso modo, a física em física clássica, que seriam aquelas disciplinas que a gente estuda com mais ênfase no ensino médio, né? Tipo mecânica, eletromagnetismo, termodinâmica. Essas são disciplinas da física clássica, e você tem a física quântica e relatividade, que seriam o que a gente chama de física moderna, tá? Então, para o nosso computador, o que a gente usa, basicamente, a grosso modo, é física clássica, é eletromagnetismo. Então, o processamento de informação, né, ele funciona através de circuitos elétricos, tá? Então, são as regras da física clássica, as leis da física clássica que regem o comportamento desses objetos que compõem os nossos computadores atualmente.
E aí, qual que é a ideia da computação quântica, né? A computação quântica, basicamente, a gente pode pensar no seguinte, vamos substituir, qual que é a ideia? É substituir esses componentes clássicos por componentes quânticos, né? Por sistemas quânticos, ou seja, sistemas que respeitam não as leis da física clássica, mas as leis da física quântica. E elas são diferentes? Sim, são bem diferentes. Então, aqui nesse canal a gente já gravou diversos vídeos sobre elementos específicos da mecânica quântica, né? Como emaranhamento, dualidade onda-partícula, né? Coisas desse tipo, que você pode conferir depois nos outros vídeos do canal, então aqui eu não vou ficar falando muito sobre isso. Mas esses elementos que são exclusivos da mecânica quântica, eles podem ser explorados para processamento e transmissão de informação. Então, a ideia básica dessa área, né, que é a grande área chamada de informação quântica, né, que envolve a computação quântica também, é justamente explorar sistemas quânticos para realizar essas tarefas computacionais. Bom, de cara vale a pena mencionar que a computação quântica, a ideia não é substituir completamente os computadores clássicos em todas as tarefas, né? Então, provavelmente, o computador quântico, a gente não vai ter um computador quântico em casa para jogar um jogo ou qualquer coisa desse tipo, né? Ou para, sei lá, assistir vídeo. O computador quântico, ele vai... A ideia é, pelo menos num futuro assim mais próximo, né? Próximo, uns 10 anos, coisas do tipo, seria usar o computador quântico, não em casa, mas de forma remota, né? Mas para realizar certas tarefas específicas de algumas áreas da indústria especificamente, né? Então, assim, para uso pessoal, os nossos computadores clássicos vão continuar funcionando muito bem. Tá? Então, a ideia não é substituir o computador quântico, ter o computador quântico em casa, não. É usar o computador quântico para resolver problemas bem difíceis, problemas que o computador clássico não consegue resolver num tempo razoável. Bom, então vamos falar dessas 3 áreas que eu estava me referindo aqui, né? A primeira delas, que pode ser impactada pelos computadores quânticos, né? A primeira delas é a criptografia. Essa está no rol ali de áreas que com certeza serão impactadas pela computação quântica, né? Isso porque existe uma demonstração matemática, né, de que um algoritmo, né, chamado algoritmo de Shor, né, que foi elaborado por Peter Shor lá na década de 90, esse algoritmo que o Shor apresentou, ele mostra que usando computadores quânticos, mas aí a gente teria que ter computadores quânticos bem desenvolvidos, né, o que nós não temos atualmente, mas quando a gente conseguir construir computadores quânticos com milhões de qubits, muitos milhões de qubits, qubits são os bits do computador quântico, tá? Então, quando a gente tiver computadores quânticos grandes, né, e robustos o suficiente, nós vamos conseguir realizar tarefas de fatoração de números de uma forma que é exponencialmente mais rápida do que a realizada por computadores clássicos, tá? E aí, o que isso tem a ver com a criptografia, né? Então, a criptografia é uma técnica que nos permite proteger a transmissão de dados, né? Então, a gente consegue transmitir dados de uma maneira mais segura, né, usando protocolos de criptografia, né? Então, por exemplo, quando a gente vai fazer uma compra no site, né, a gente digita lá o número do cartão de crédito, a gente não quer que esse número fique disponível para todo mundo, né? Então, mas você precisa transmitir essa informação. Então, existem formas, existem técnicas, né, que são as técnicas de criptografia, que nos permitem transmitir essa informação de uma maneira segura. E uma técnica bem usada, né, um protocolo bem largamente usado, né, um protocolo chamado RSA, ele é baseado na fatoração de números muito grandes. Isso porque a fatoração de números muito grandes é uma tarefa computacionalmente muito complicada. Então o computador leva muito tempo. Se você tem um número muito grande e pede para o computador fatorar esse número, isso é uma tarefa que ele vai levar muitos anos. Então quanto maior o número, né, maior vai ser o tempo que o computador leva para realizar isso. E você pode estender isso para, sei lá, milhares de anos. Então seria uma tarefa que, na prática, né, efetivamente, seria impossível de um computador clássico resolver. Então, por isso, pensar em protocolos de criptografia que envolvem a fatoração de números é uma tarefa, uma estratégia interessante, né? Só que o que acontece? Quando o Shor, lá em 1990, apresenta lá o algoritmo, então ficou conhecido como algoritmo de Shor, né? Esse algoritmo faz justamente isso, mostra justamente que com o computador quântico você tem um ganho exponencial no tempo de realização dessa tarefa, de fatoração de números muito grandes, ou seja, os computadores quânticos. E aqui, a certeza vem do fato de que isso é tudo encadeado a partir de demonstrações matemáticas. Então, matematicamente é demonstrado que um computador quântico consegue fatorar números muito grandes com uma velocidade
absurdamente maior do que a dos computadores clássicos, tá? Então, essa é a tarefa que algumas pessoas dizem, né, que se o computador quântico não funcionar para nenhuma outra coisa, já adiantando um pouco o que vai vir daqui para frente, né, no vídeo, mas as outras tarefas a gente não tem tanta certeza assim de que os computadores quânticos conseguem realizar de forma tão eficiente. Mas essa é a que a gente tem certeza. Então, com certeza, esse protocolo de criptografia específico que envolve a fatoração de números muito grandes, ele tem que ser alterado de alguma forma e existem mecanismos para isso, já são desenvolvidos, algumas empresas inclusive já estão fazendo a transição para outros tipos de estratégias de criptografia para evitar o que pode acontecer quando os computadores quânticos forem desenvolvidos, tá? Então, com certeza, com computadores quânticos grandes, com muitos qubits, eles vão servir para quebrar esse tipo de criptografia, né? Então, essa é uma tarefa que certamente os computadores quânticos vão conseguir realizar. Bom, aí alguns vão argumentar o seguinte: nossa, seria uma ironia muito grande da natureza, né, disponibilizar um sistema do tipo sistemas quânticos, né, que consegue realizar uma única tarefa, né? Então, é claro não, né, mas assim, possivelmente outras tarefas também podem serão realizadas pelos computadores quânticos, né? E aí a gente passa para a segunda área que pode ser impactada, né, que é essa área de química e ciência dos materiais. E aqui é uma área que naturalmente, até nas primeiras ideias de computação quântica, né, foram estabelecidas por um físico famoso chamado Feynman, né, o Richard Feynman, ele uma das primeiras ideias, né, mais naturais que surgem do uso da computação quântica é justamente para entender sistemas quânticos, né? Isso por causa do seguinte, né? Quando a gente tem a mecânica quântica, ela envolve equações que são diferentes das equações da física clássica, tá? E aí tem certas questões ali, por exemplo, né? Vamos pegar um exemplo assim que se aplica diretamente nisso que eu estou querendo dizer, né? Então vamos supor que a gente quer estudar um átomo. Então quando você vai estudar um átomo, você precisa lá fazer certas... você precisa, né, elaborar ali uma equação, você precisa montar uma equação. Dependendo do seu átomo, essa equação ela pode ser simples, por exemplo, se a gente pegar o átomo mais simples, o átomo de hidrogênio, que é basicamente um núcleo e um elétron, ali... O fato de que você tem interações simples faz com que a sua equação, né, a equação que você precisa resolver para entender o funcionamento do átomo, seja uma equação que você consegue resolver na mão, no final das contas. Dá um trabalhinho, né, tal, mas você consegue resolver na mão. Ou seja, você tem uma solução analítica para aquilo. Agora, se você pegar átomos maiores, se você começar a aumentar o número de elétrons e, consequentemente, o número de prótons lá do núcleo do seu átomo, né? Então, se você começa a trabalhar com mais partículas, então um átomo que tem muitos elétrons, não existe solução analítica para esse problema. E aí existem alternativas computacionais para você entender como é que funciona um átomo muito grande. Se a gente pensar em coisas mais complicadas ainda, como moléculas, que é um agrupamento de átomos, a coisa fica bem pior, né? Então, com certeza, você não tem soluções analíticas para entender o comportamento das moléculas, você precisa de métodos computacionais para fazer isso. E esses métodos computacionais, como a gente usa computadores clássicos, né, eles têm certas limitações e existe uma expectativa que é a seguinte: bom, usando sistemas quânticos para fazer esse tipo de computação, talvez seja a forma mais adequada de fazer isso, né? Já que os sistemas que a gente está estudando são sistemas quânticos, né? Estou falando de moléculas, conexões de átomos e tal. E a química vai estudar exatamente esse tipo de sistema complicado, né? Que são as moléculas e tal, e a interação entre elas. Então, a expectativa é, se computadores quânticos forem desenvolvidos, né, a gente pode ter, sim, o uso desses computadores na solução para o entendimento, né, do funcionamento de combinações de moléculas e coisas do tipo. E aí isso tem um impacto direto, assim, em algo que é super interessante para a humanidade em geral, né, que seria a produção de novos medicamentos, né, porque aí você vai ter um entendimento de como as moléculas vão interagir e tal, então isso aceleraria certos processos de produção de medicamentos. Então é uma área de grande interesse, tanto comercial quanto social também, né, para o progresso da humanidade. Isso seria muito interessante. A questão é que, para esse tipo de tarefa, não existe uma demonstração matemática de que os computadores quânticos realmente vão desempenhar tão bem assim para realizar esse tipo de tarefa.
Tá? Então, diferentemente do que a gente tem lá com o algoritmo de Shor, né, não existe o equivalente do algoritmo de Shor para essa área. Né? Não existe aquele algoritmo que fala, olha, com o computador quântico realmente esse problema está solucionado. Então, essa aqui é uma área que provavelmente vai funcionar, o computador quântico pode ser que, provavelmente ele vai sim ser uma ferramenta útil, mas não existe ainda a demonstração matemática de que vai existir, por exemplo, um ganho exponencial no tempo de processamento de problemas desse tipo, que envolvem moléculas complexas e tal. Bom, então vamos para a terceira área que pode ser impactada pela computação quântica, que eu estou falando aqui nesse vídeo, né, que é a área de otimização. Tá? Então, a otimização é algo presente em diversas áreas da engenharia, né, diversas áreas da indústria. Você tem interesse em otimizar processos, né, do tipo, por exemplo, na área de logística, né, você quer fazer entregas de produtos e você quer encontrar qual é a rota mais eficiente, aquela que você realiza em menor tempo, ou aquela que você tem o menor custo para realizar. Né? Então, esses problemas são problemas existem problemas similares também, matematicamente parecidos em outras áreas, tipo no mercado financeiro, por exemplo, né? Como, sei lá, a seleção de portfólios para compra de ações e tudo. Então, existem em diversos campos de aplicação da indústria problemas que envolvem otimização de processos. Né? A computação clássica é usada largamente, né, para a solução desse tipo de problemas atualmente. Então, não é que esse problema está assim, completamente insolúvel, não é isso. Né? Assim, você tem algoritmos clássicos que funcionam muito bem para resolver certos problemas. A questão é que quando o número de variáveis aumenta, né? Então, por exemplo, num problema de encontrar qual é a melhor rota de entregas, se começa a aumentar muito o número de lugares, endereços em que você tem que fazer a entrega, o problema ele vai ficando cada vez mais difícil para o computador clássico. E aí existe a expectativa de que, com o desenvolvimento da computação quântica, esses problemas possam ser tratados de uma maneira mais rápida e mais precisa. Tá? Então existem estudos sobre isso. Aqui, de novo, não existe o análogo do algoritmo de Shor nesse campo, né? Não tem nada assim, uma demonstração matemática de que tem um algoritmo aqui que vai resolver esse problema de rotas, por exemplo, de uma forma exponencialmente mais eficiente do que um computador clássico. Não existe esse algoritmo, tá? Não existe essa certeza de que as coisas vão ter um grande impacto, mas existem indícios de que, sim, a computação quântica pode fornecer certas alternativas para alguns tipos de problemas, ou problemas muito específicos. Pode ser que a computação quântica fique restrita a um certo nicho, né, de aplicação de problemas de otimização, ou de forma mais ampla e tal. Agora, um ponto interessante aqui para destacar é o seguinte: as pesquisas que são desenvolvidas atualmente, né, nesse campo, elas envolvem o uso de algoritmos que são chamados de algoritmos híbridos. Então, esses algoritmos híbridos são algoritmos em que você usa parte do processo. Né? Um algoritmo é uma sequência de comandos que você dá para o computador, né? Vamos pensar dessa forma. Então, alguns desses comandos você usa computadores clássicos. Então, algumas tarefas são realizadas no computador clássico e outras tarefas são realizadas em computadores quânticos. E aí, a grande notícia, né, o grande ponto na verdade gera um certo entusiasmo nessa área, é o fato de que o computador quântico que vai realizar essas tarefas, algumas das tarefas do algoritmo, né, eles não precisam ser os computadores quânticos tão poderosos assim. Eles podem ser computadores de um nível intermediário. Tá? Tem até um nome para isso, né? Tem um nome desses computadores que nessa área, né, as pessoas usam a sigla NISQ para se referir a esses computadores. Então, essa sigla NISQ, né, ela significa Noise Intermediate Scale Quantum. Né? Então, seriam computadores quânticos ruidosos, né, de escala intermediária, né, uma coisa desse tipo. O que significa isso? Significa que você não precisa, por exemplo, né, no caso do algoritmo de Shor, como eu falei, para você, sei lá, quebrar um protocolo de criptografia, você precisa ter a capacidade de fatorar um número muito grande. Né? E para fazer isso com um computador quântico, né,
essa tarefa, para ser realizada no computador quântico, você precisa de um computador quântico muito grande. Então você precisaria de milhões de qubits, sei lá, algumas pessoas calculam 20 milhões de qubits para então, um computador quântico com 20 milhões de qubits para conseguir quebrar um protocolo de criptografia, né? Só para ter ideia, hoje você tem computadores, por exemplo, a IBM tem certos computadores quânticos que tem 100 qubits, tá? Eles já são super avançados e tal. Então, a gente ainda está um pouco longe de chegar nesse ponto de que a criptografia vai ser quebrada e tal. É claro que as empresas têm que começar a se preocupar com isso, né? Já que esse é um problema para talvez daqui a uns 10 anos, ou uma coisa desse tipo, né? Depende do desenvolvimento dos hardwares dos computadores quânticos, né? Mas você precisa de um computador quântico muito grande para resolver esse tipo de tarefa. E no caso das otimizações, os algoritmos que estão sendo elaborados atualmente, eles são pensados para, sei lá, resolver problemas interessantes a partir de milhares de qubits, o que é algo que daqui a 5, 7 anos as pessoas imaginam que estarão disponíveis, né? Então, o que existe atualmente no campo de pesquisa, né, nessa área é o seguinte, né, uma corrida para elaborar algoritmos que sejam interessantes, algoritmos dessa classe, desse tipo, né, algoritmos híbridos que envolvem computadores clássicos e computadores quânticos, né? Então, algoritmos híbridos que vão usar computadores ruidosos como esse, né, que não são computadores com muitos qubits, e que não precisam de ter um tempo de coerência tão grande assim, e esses computadores intermediários já seriam suficientes para realizar certas tarefas de forma mais eficiente que a computação clássica. Então, o estágio atual de pesquisa é tentar elaborar algoritmos e mostrar que esses algoritmos conseguem ser mais eficientes do que aqueles que a gente tem disponíveis na computação clássica. Então, nesse vídeo, a ideia é passar um panorama geral assim, do que esperar da computação quântica, né? Qual que é a expectativa que nós temos, né? Quais são as áreas que certamente serão impactadas, quais são aquelas que provavelmente serão impactadas, né? E mais ou menos que tipo de computador quântico a gente precisaria para causar esses impactos, né? Então, é uma tecnologia promissora, muito interessante, não existe certeza sobre todas as aplicações que são veiculadas, né, sobre a computação quântica, mas sim, é uma tecnologia muito promissora e existe grande financiamento de pesquisa nessa área, né? Então, são várias empresas, países, né, que estão preocupados com os impactos da computação quântica e querem entender o funcionamento dessas máquinas. Então, é muito importante o desenvolvimento de pesquisa nessa área.